Fala aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Instagram. Hoje, como vocês viram aí o tema do vídeo, né? Eu me desafiei em público. Eu tô criando aqui um desafio em público. Se vocês observaram nos últimos vídeos, eu sempre venho falando sobre essa questão de você assumir compromissos públicos. Porque quando você assume compromissos públicos, você ativa um gatilho mental que é chamado de compromisso e coerência. Compromisso e coerência? Acho que é compromisso e coerência. Lá no livro Armas da Persuasão, o Robert Cialdini, ele fala justamente sobre gatilhos mentais. E ele traz lá, se não me engano, são os 6 ou são os 7 principais gatilhos mentais que podem ser utilizados, que se utilizados de forma estratégica, você consegue tirar proveito desses gatilhos mentais e conseguir aquilo que você quer. Tá? É um livro científico, é um livro que foi baseado em estudo científico, e um dos gatilhos que ele trabalha lá é compromisso e coerência. Faz tempo que eu li o Armas da Persuasão, mas é compromisso e coerência. Basicamente, o que é o compromisso e coerência? Quando as pessoas elas assumem um compromisso, se ela não assume aquele compromisso, ou se ela não faz aquilo que ela se propôs naquele compromisso, ela está sendo incoerente com aquilo que ela se comprometeu. Tá? E quando a pessoa ela é incoerente, ela passa descredibilidade, certo? Ela passa descredibilidade, ela torna-se uma pessoa que não honra com seus compromissos, não honra com as suas palavras, com os seus acordos, e isso faz com que essa pessoa ela perda credibilidade. Então o ser humano, isso instintivamente, tá? Naturalmente, quando ele se compromete com alguma coisa, isso é ser humano natural. Tem gente que de tanto fazer compromissos e não cumprir, que aí se torna algo comum. Aí já foge do padrão, tá? Mas, segundo o estudo que foi feito, o compromisso e a coerência, quando você assume um compromisso e você é coerente com aquilo que você falou, você passa a percepção de estabilidade, de força, de comprometimento realmente, de confiabilidade, e as pessoas elas tendem a confiar mais em você. Cara, e se você usar isso de forma estratégica, principalmente para os vendedores, você vai pegar, cara, e você vai você vai dar um nó na cabeça da pessoa. E se você utilizar esse tipo de gatilho mental tecnicamente, você consegue amarrar a cabeça da pessoa, dar um nó na cabeça da pessoa para ela assumir um compromisso com você e depois ela ficar constrangida de desfazer aquele compromisso. Os bons vendedores que dominam muito bem as técnicas de vendas, eles trabalham muito bem com esse tipo de gatilho mental. Mas por que eu estou falando isso? O que tem a ver isso com o tema desse vídeo aqui que eu estou gravando com vocês, com o que eu coloquei lá na capa desse vídeo? Me desafiar publicamente. No ano de 2015, vamos dizer assim, na verdade eu comecei a empreender em 2011, 2013 eu comecei a entrar para o marketing digital, 2013, cara. Na época lá nem se falava assim, pelo menos nunca tinha chegado no meu conhecimento a questão dos anúncios como tem hoje. Hoje eu sou um expert dessa parte de publicidade online, de anúncios online. Mas naquela época eu não sabia nem o que era anúncio online, 2013. E aí eu aprendi a trabalhar com blogs e com otimização do blog e do site para os mecanismos de busca, para que a gente trabalhasse. Por exemplo, eu tinha uma loja virtual, eu comecei a vender um produto, era um produto físico, alguns produtos físicos, claro, e aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre isso para poder ranquear palavras-chave para poder fazer com que os meus produtos eles aparecessem lá quando as pessoas fizessem pesquisas no Google, ou que fosse recomendado em algum conteúdo. Então, naquela época, não se trabalhava com anúncios. E, cara, eu tive sucesso. Eu vendi bastante. Cara, era incrível. Eu tinha um faturamento até interessante trabalhando com aquele produto. Era um produto de uma empresa de vendas diretas na época. E aí, por questões pessoais e por questões enfim, de liderança, na época eu acabei me desligando daquela empresa e o trabalho que eu fazia lá no e-commerce, eu tive que parar, tá? Enfim, por causa de algumas regras, algumas políticas da empresa e tal. E quando foi em 2015, eu comecei a trabalhar com funis de vendas, né? Funis, marketing digital, né? Eu fiz um curso, na época era OMB 100, foi um curso com o Eric Salgado. Foi o Lorival Moraes que me falou na época e me indicou a plataforma. Nem me lembro como foi que eu conheci o Lorival Moraes. Mas foi o Lorival Moraes que falou que ia ter
esse curso. Eu conheci o Lorival Moraes na indústria de vendas diretas. Ele já trabalhava em internet marketing para a indústria de vendas diretas, foi. E aí o Lorival Moraes me falou da plataforma que ele utilizava e que o CEO da plataforma, que o Eric Salgado, era CEO, né? O Eric Salgado vendeu a Builderall, que era o OMB100, virou Builderall, e aí a Builderall foi vendida para um outro grupo americano. Eu ainda utilizo a Builderall até hoje, mas, cara, o meu start no marketing digital mesmo, assim, profissionalmente foi com a Builderall. Em 2015 eu fiz o curso de marketing digital, aprendi sobre funis de vendas, aprendi sobre estratégia de vendas, aprendi um pouco sobre copywriting, aprendi sobre persuasão, aprendi sobre construção de sites, construção de páginas de capturas, landing page. Cara, eu aprendi muito naquele curso. Acho que foi uns 30 dias ou foi uns 20 dias. Eu sei que foi muito massa pra mim, eu aprendi. E a partir dali, quando eu já tinha toda a estrutura pronta, eu não sabia fazer anúncios. Aí em 2016, 2017 eu comecei a estudar anúncios, tráfego pago. E hoje eu posso dizer que eu sou um expert nessa parte de anúncios. Hoje, uma das principais atividades que eu faço é a parte de criação e gerenciamento de anúncios online, tanto no Google, no Facebook, no Instagram e tal. E ali em 2017 eu comecei a estudar lançamentos com o Érico Rocha. E eu tô contando isso aqui para vocês, contextualizando, para vocês entenderem qual é o desafio que eu tô fazendo. Eu comecei a estudar... Quando eu fiz lá o curso com a Builderall, eu não estudei lançamentos. Porque assim, basicamente existem duas escolas de marketing. Existe a escola dos lançamentos e existe a escola do perpétuo. O lançamento é uma estratégia de vendas, não é modelo de negócio, tá? Lançamento é uma estratégia de vendas, onde você de tempos em tempos, você disponibiliza o teu produto para venda. Isso é um lançamento. Se for o teu produto, ou você faz um lançamento de um novo produto, você utiliza essa estratégia para poder vender. Muito utilizado no mercado imobiliário e tal. E o perpétuo é quando você tem um produto ou um serviço que ele vende todo dia, ele está disponível para venda todos os dias. E isso é o perpétuo. O lançamento abre o carrinho, ou seja, é disponibilizado para venda de tempos em tempos. E o perpétuo, ele está sempre disponível para ser vendido, né? Em uma outra live, eu falo sobre esse assunto, sobre essa questão de estratégias de vendas. Só que aí, vamos lá, 2017, eu já sabia fazer captura de lead, e-mail marketing, escrever e-mails e tal, e já fazia algumas vendas ali na internet, através de anúncios, né? Comecei no mercado de afiliado e tal, e depois comecei a criar os meus próprios produtos, e comecei a vender meus próprios produtos, infoprodutos no caso. E em 2017 eu comecei a estudar lançamentos, peguei lá uma versão não é a versão atual, eu não me lembro qual era a versão que estava lá em 2017, do Fórmula de Lançamento, mas eu tentei fazer um lançamento. Na verdade, quando o Érico ensina lá, agora eu acho que hoje, nessa versão atual, ele não ensina todos os lançamentos. Ele ensina sobre... Lá ele ensinava lançamento semente, lançamento perpétuo, lançamento relâmpago, lançamento era o R2X, lançamento interno, que é o principal, né? O objetivo de você trabalhar com lançamentos é você fazer um lançamento interno, que é aquele lançamento tradicional de 3 vídeos, que são os conteúdos de pré-lançamento, e um quarto vídeo, que é um vídeo de vendas. É basicamente isso. Aí tem todo o processo de pré-lançamento, de pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento, tem toda... É uma estratégia, é bem robusto o trabalho com lançamentos. Não é à toa que tem muita gente que não gosta de trabalhar com lançamentos, né? Porque acha um modelo que não é previsível, que é arriscado, enfim. E aí, em 2017, eu comecei a estudar, e aí eu experimentei fazer o lançamento relâmpago. Eu disse, é o lançamento mais rápido e mais fácil de você fazer. Que aí, se você já tiver uma lista, eu já tinha lista, você aplica esse lançamento e você já consegue tirar ali dinheiro desse lançamento. E eu fiz todo o passo a passo, escrevi todos os e-mails, fiz todo o processo. As pessoas engajaram, eu tinha uma lista pequena, eu não me lembro quanto eu tinha de lista, mas eu não tinha nem 500 e-mails não. Mas aí eu não consegui fazer nenhuma venda, resumindo. Ali foi o lançamento mais frustrado, que era o lançamento mais simples, mais fácil, e foi o lançamento que eu não consegui fazer nenhuma venda, né? E é totalmente normal, tá? Quem está me assistindo aí, que é do mercado de lançamento, sabe que é totalmente normal. Eu acho que esse lançamento relâmpago o Érico não ensina nessas novas versões. Não sei, sinceramente eu não me lembro. Ou talvez ensine, porque se você já tiver uma lista, você pode monetizar aquela lista fazendo esse lançamento relâmpago. E ali eu não vendi. Aí dá trabalho, cara. Dá trabalho. Dá um trabalho danado, tá? Não é tão simples. Aliás, é simples, mas não é fácil, tá? Porque tem que ter muita disciplina. Quem trabalha com lançamentos tem que ter muita disciplina, tá?
que não dá pra gente conversar sobre isso aqui. Depois eu conto um pouco dessa experiência. Mas voltando pro tema de hoje, me desafiei publicamente. Me desafiei publicamente. Então, desde lá 2017 que eu fiquei focando só no perpétuo. Vendi como afiliado, criei alguns produtos. 2019 para 2020 eu comecei a trabalhar com negócios locais e comecei a prestar serviço para outras empresas. Né? Peguei o meu conhecimento de tráfego, de estratégias de tráfego, peguei o meu conhecimento de estratégias de marketing e vendas no digital, de funis de vendas, e comecei a oferecer para alguns clientes esse tipo de serviço, certo? O trabalho de gestão de tráfego, de construção de estratégia e tal, essas coisas. Comecei a trabalhar com isso. E desde então fiquei ali nesses dois mercados. Infoproduto, meus, né? Que eu vendia, agora estou organizando. Tenho alguns produtos que são produtos de low ticket, que a gente chama produtos baratos, que na verdade eu uso esses produtos de low ticket para elevar o nível de consciência das pessoas que entram em contato, que assistem meu conteúdo, me conhecem, funciona mais ou menos como se fosse um lançamento, mas eu uso esses produtos de low ticket para aumentar o nível de consciência das pessoas que estão assistindo e também para que as pessoas conheçam mais sobre produtos, serviços, sobre a minha metodologia, sobre a minha pessoa e criem esse vínculo, criem confiança e entendam que eu posso prestar serviço para eles, né, nesse sentido. Mas, cara, de todas essas estratégias, cara, a estratégia que é mais explosiva é a estratégia de lançamentos. Cara, eu acompanho pessoas que fazem lançamentos que são loucuras, cara. Os caras faturam 50 milhões, cara, de reais no lançamento, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. É uma loucura, cara. Lançamento é um negócio muito doido. Claro que ninguém começa fazendo lançamento de 10 milhões, de 20 milhões. O teu objetivo no teu primeiro lançamento, segundo lá a fórmula de lançamento que o Eric ensina, é o lançamento semente, que é o que ele recomenda você começar, é você fazer uma venda para poder validar o teu produto. Você fazer uma venda. Se você fizer uma venda, você consegue validar o teu produto, você sabe que o teu produto vende, e aí tu vai entregando esse produto nos dias seguintes. E aí tu vai melhorando a entrega, vai alinhando. Cara, é muito massa, é muito massa. Então, só que depois disso, cara, eu não quis fazer mais nenhum tipo de lançamento. Eu criei uma trava com o lançamento. Criei uma trava terrível com o lançamento. Eu sempre dizendo, eu preciso aprender a fazer lançamentos de verdade, lançamentos tradicionais, aprender mesmo e quebrar. Eu sei toda a metodologia, eu sei o passo a passo de como fazer um lançamento. Eu sei toda a estrutura, eu sei criar, eu sei a questão da produção de conteúdos, que é a parte de construção a parte de distribuição de conteúdo. Eu conheço essa parte. Eu sei fazer toda a estrutura, né? Página de captura, página de obrigado, grupo, os e-mails, a parte de comunicação no grupo, a antecipação, o engajamento. Cara, eu sei fazer tudo isso. Sei fazer o vídeo de vendas, o script, domino o script, sei fazer o vídeo de vendas, consigo fazer o vídeo de vendas, só que eu tinha duas travas. A primeira trava é que eu fiz esse lançamento só por e-mail, que no caso foi o lançamento relâmpago e não deu certo. Mas deu certo porque trouxe experiência, né? O meu mentor ele diz o seguinte: cara, na vida a gente nunca perde, a gente sempre aprende, entendeu? A gente sempre está aprendendo. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Você ganha experiência, ganha conhecimento. Então isso é um drive mental que já foi instalado na minha cabeça. A gente nunca perde. E na época eu não tinha esse drive mental. Mesmo o Érico Rocha falando essa questão e tal, que, cara, enfim. Mas aquele momento era um outro momento. 2017 eu tinha, o que? A gente está em 2023, há 10, 2023 foi 17, há 7, 6 anos atrás? Nossa, 17, 26 anos atrás, né? E aí, cara, eu não quis mais trabalhar com lançamentos, fiquei na questão de fazer anúncios para negócios locais, que dá pra ganhar dinheiro. Dificilmente você consegue resultados extraordinários como você consegue com a estratégia de lançamentos. Ultimamente comecei a trabalhar como coprodutor. No caso, eu tenho uma sócia, minha esposa é minha sócia, ela é uma expert da área da beleza. A gente vendeu em 2020 na pandemia. Foi o ano que a gente ganhou mais dinheiro, cara. Foi o ano que a gente ganhou mais dinheiro. Por quê? Porque ela dava curso presencial, né? Começou a dar curso presencial. Minha esposa, parabéns pra ela, é muito ousada, cara, muito ousada. Se eu tivesse a ousadia que a minha esposa tem, cara, eu era eu tava aí no clube dos ricos, assim, do multimilionários aí, porque a minha esposa, ela é uma potência. E é bem mais nova do que eu, mas é uma coisa que eu admiro muito nela, é esse poder que ela tem, essa potência que ela tem, cara. Ela é uma pessoa sensacional. Não é porque seja minha esposa, não. Mesmo que não fosse minha esposa, a gente tem que saber reconhecer o valor das pessoas. Ela é uma pessoa sensacional. E aí, cara, a gente começou a vender
a gente criou um produto, assim, criou um curso e a gente vendeu, cara, no perpétuo. Estratégia de perpétuo, lançamento perpétuo. A gente fazia os 3 vídeos, mas deixava rodando no perpétuo, nada ao vivo. E nada eu, entendeu? Nada eu de frente, porque eu não sei por qual motivo eu tenho essa... Tinha, né, essa dificuldade de aparecer ao vivo. Tanto que eu tô gravando aqui com vocês e tal. Mas, cara, é um terror pra mim. Eu tô abrindo o coração pra você, até hoje. Eu gravo esses vídeos aqui, eu faço lives, mas é um terror pra mim, por exemplo, eu fazer um webinário, cara. Um webinário ao vivo. Já fiz webinário gravado e vendi. Mas ao vivo, cara, tem essa trava louca. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, né? E tô fazendo lives. Mas webinário, cara, ao vivo pra mim, porque o lançamento de semente é nada mais nada menos que um webinário, né? É um webinário. Então, já estamos aqui com 15 minutos para finalizar aqui a história. O que isso tem a ver com o desafio público? Sim, a gente ganhou muito dinheiro em 2020, salvou a gente na pandemia. Cara, foi muito maravilhoso na pandemia esse produto que a gente... Não que a pandemia tenha sido maravilhosa, mas a pandemia ela deu uma impulsionada em muitas coisas. Eu tô dizendo que foi maravilhoso pra gente porque a gente teve que se virar e a gente teve que criar alguma coisa porque o salão tava fechado. Mesmo o salão sem poder atender, a gente atendia gente todo dia. Não faltava gente que ia para nossa casa, ia ser atendido em casa, atendia em casa. O salão era na nossa casa, na verdade, as pessoas iam para lá e a gente atendia. Graças a Deus, Deus cuidou da gente nesse período. E aí, em paralelo a isso, a gente também criou o curso online, começou a vender, vendeu bem até 2021. Aí a gente fez a nova versão, vendeu, mas não vendeu tão bem, porque, enfim, porque a gente não focou como deveria focar. E aí agora, em 2023, a gente lançou uma nova versão e está vendendo no perpétuo, né? E qual é o desafio público que eu assumo? Se você me acompanha aqui, você vê que todo dia eu corro. E esse hábito, hoje já se tornou um hábito para mim, já fazem quase 60 dias que eu comecei a correr. Todos os dias, ininterruptamente, todos os dias, no mínimo 5,5 km. Já expliquei por que 5,5 km. Na verdade, é 5 km. Os 500 km a mais que eu coloco é uma oferta, é um dízimo, né? Vamos dizer assim, que eu dou para Deus. Ou seja, se eu correr 5 km, eu vou correr aqui mais, no mínimo 500 metros e entregar esses 500 metros, perdão, entregar esses 500 metros como oferta. Agora comecei a soluçar. Então, qual é o compromisso, qual é o desafio que eu estou fazendo comigo mesmo agora? Cara, todos os dias eu corro. Por exemplo, estou cansado. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, eu estou cansado, as pernas estão cansadas, os pés estão cansados, mesmo a gente dormindo. Mas, por exemplo, hoje a gente passou o dia no curso da Emília, ministrando curso presencial. A gente está em obras no novo prédio, a gente tem um novo prédio, a gente está mudando o salão de lugar. Fui comprar material, levar pedreiro, eletricista, e aí nessa correria, comprar as coisas. E não é fácil, é bem cansativo. Agora que eu tô gravando, deve ser umas quase 9 horas da noite eu tô gravando aqui. E eu acordo às 4h50 da manhã, todos os dias. Claro que tem o reset, né, que a gente dá lá na hora do almoço, uma horinha ali, um cochilinho de 1 hora para dar um reset no coração, para poder recuperar as energias. E aí a gente volta pro trabalho. E aí, cara, tem dias que eu não quero correr. Tem dias que eu não quero, mas eu vou correr. Porque isso faz parte de um treinamento que eu tô dando pro meu cérebro, de começar uma coisa e terminar. E de assumir um compromisso, como eu tô assumindo com vocês, e terminar. Se eu assumir um compromisso, eu vou fazer das tripas coração, como a gente diz aqui. Eu não sei se por aí, por onde você está assistindo, usa essa expressão. Mas aqui a gente fala, eu vou fazer das tripas coração para poder assumir esse compromisso. E aí é onde entra o gatilho do compromisso e da coerência, né? Tem que ter coerência com aquilo que você fala. Então, o meu desafio é, cara, eu só vou... Olha, o desafio é esse, que eu vou trazer aqui para mim. Eu só vou, e eu tô fazendo isso publicamente, porque eu quero que fique gravado, e eu quero que você seja minha testemunha nisso que eu tô falando, nesse compromisso que eu tô assumindo. Eu só vou tirar folga da corrida, 1 dia, 2 dias, ou talvez uma semana, talvez, não sei, quando eu conseguir fazer o meu primeiro lançamento, de um produto meu, João Carlos. Eu não tô falando de produto da minha esposa, não. Tô falando do produto João Carlos, porque eu preciso quebrar a barreira do João. Entendeu? Eu preciso quebrar a barreira do João. Não é a barreira de outro expert. Outro expert eu consigo executar a estratégia e fazer mesmo sem gostar de fazer.
né? Não vou dizer que gosto, né? Talvez quando fizer os primeiros milhões aí a gente passe a gostar, né? Por causa da recompensa que vem. Mas eu estou assumindo um compromisso público aqui com vocês, de só me dar ao luxo de tirar uma semana de descanso da corrida, que eu acho que eu não consigo, talvez eu consiga um dia, né, para dormir um pouquinho mais. Eu acho que eu não consigo. Mas vamos dizer o seguinte, o compromisso eu só vou me dar ao direito, isso não quer dizer que eu vou usar a folga da corrida. Eu só vou me dar ao direito de tirar a folga da corrida, tá? Quando eu fizer os meus primeiros 100 mil reais em um lançamento, que é o que é conhecido hoje no Brasil popularmente como 6 em 7, né? Eu não vou falar 6 em 7 não, mas faturar os meus primeiros 100 mil reais em um lançamento, entendeu? Com o João Carlos, né? De preferência com o João Carlos. Eu vou abrir aqui uma exceção em relação a eu parar a corrida. Claro que se eu adoecer, porque a gente não prevê, mesmo eu procurando ter hábitos saudáveis, procurar me alimentar corretamente, procurar fazer exercício, tomar vitaminas, né, fazer a minha parte para não adoecer, a gente está sujeito. Vivemos em um corpo que foi gerado em pecado e, por consequência do pecado, o nosso corpo ele tem essas debilidades, a gente adoece. Entendeu? A gente pode sofrer um acidente. Pode ser que aconteça, tudo é possível. Pode ser que eu morra, né? É assim, a vida é assim. Hoje eu tô falando aqui com vocês, mas amanhã pode ser que eu não exista mais. E tá tudo certo, né? Viemos do pó, ao pó voltaremos. Viemos do Criador e pro Criador nós voltaremos. Paulo falou que o morrer é Cristo e o viver... Não. O viver é Cristo... e errando aqui, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se o viver é Cristo e morrer é lucro, a morte é uma bênção. E Salomão fala que o fim das coisas é melhor do que o começo, né? E o fim da vida é melhor do que o começo da vida, porque o começo da vida é essa vida que a gente tem aqui, e o fim dela é o encontro com o Criador. Então o fim é melhor do que o começo. Então, exceto por questões de doença, eu vou ficar sem correr. Mas se eu tiver saudável, ou se eu tiver com uma gripezinha, alguma coisa assim que dê pra eu ir, nem que seja me arrastando, eu vou, né? Só vou me dar ao luxo de tirar essa folga, essa semana sabática de descanso aí em relação às corridas, quando eu faturar os meus primeiros 100 mil reais em um lançamento, né? De preferência que seja um produto do João, que não seja um produto de nenhum expert. Mas a gente sabe que tem pessoas que são excelentes lançadores, mas que não são os melhores experts, por exemplo. Tem pessoas que são melhores do ponto de vista estratégico do que performando ali na frente das câmeras e tal. Tá tudo certo. Cada um com suas habilidades. Né? O importante é entender, dominar e aplicar. Beleza? Compromisso assumido, ó. Pega aqui. Pega aqui na minha mão. Balança aí, vai. Compromisso. Você que está assistindo esse vídeo é minha testemunha. E pode me cobrar, tá? E pode me cobrar. E se você chegou aqui, deixa um comentário aqui. O que você acha desse desafio? Diga assim, João, na verdade você vai deixar o comentário e vai dizer assim, ó. Beleza, João, eu vou ficar te pastorando, eu vou ficar te vigiando para ver se tu cumpre com a tua palavra, para ver se tu tem comprometimento, lembra do gatilho mental, compromisso e coerência? Para ver se você tem comprometimento, né? E se você tem coerência com aquilo que você fala. Nossa, agora me ferrei, né? Mas é isso aí. Tudo que tira a gente do estado de inércia nos leva ao crescimento, nos coloca em movimento. E não tem crescimento sem movimento, cara. Não tem crescimento sem movimento. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo. Um grande abraço. E agora, vamos começar a nossa corrida, né? Vamos começar a nossa corrida que nós temos aí um lançamento de 6 dígitos para poder fazer. Até tirar a folga da corrida, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. E lembra de uma coisa. O maior investimento que você pode fazer é em você mesmo. Tá? O seu CPF é maior do que o seu CNPJ. O primeiro empreendimento que você precisa investir é em você, porque se você quebrar, a sua empresa quebra. Tá? Por trás de toda grande empresa existe um CPF, existe uma pessoa, existe alguém. Empresas só quebram quando os CPFs quebram. Então, lembra-se disso, o maior investimento, o maior empreendimento que você tem é você. É onde você precisa fazer investimento. Tá bom? Porque se você estiver bem, você vai cuidar bem da sua família, você vai cuidar bem da sua empresa, você vai cuidar bem das pessoas na igreja, você vai servir a Deus melhor. Então, cuide de você antes de fazer qualquer coisa. Cuide de você. A palavra de Deus diz que, Jesus mesmo ensinando, ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos. Ama o teu Deus como acima de todas as coisas
E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, eu preciso primeiramente amar a mim, porque se eu não me amo, como é que eu vou amar alguém se eu não me amo primeiramente? Então, Jesus disse que a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o maior investimento que você precisa fazer, o maior empreendimento que você tem, que você precisa investir é em você. Porque se você estiver bem, você consegue abençoar a vida de todas as outras pessoas que estão ao seu lado. Tá bom? Grande abraço, fiquem na paz e bora se mexer, bora correr, bora fazer investimento aí no nosso maior empreendimento, que é o nosso corpo, a nossa saúde, que somos nós mesmos, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus.